Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão deste dia 23 de junho, período das 14 horas. Para hoje, para essa sessão estão pautados os processos dos itens 126 a 158. Foi retirado de pauta o 156, a pedido de sustentação oral para o item 158, que é da empresa, um processo da empresa Belgo, Micaete Arames Limitada, e eu já solicito ao apoio que convoque o Dr. Tiago Conde Teixeira, que fará a sustentação oral. Ok, presidente, farei a convocação. Esse processo é de minha relatoria, processo que é um retorno de diligência. Ô Paulo, coloca o voto para mim, porque a minha pasta T caiu aqui. Ô Paulo, eu acho que o nome desse advogado é Condé, Tiago Condé, eu acho. Patrono convocado, presidente. A gente confirma. Condé Teixeira. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde. Seja bem-vindo à turma, doutor. Nós vamos iniciar o item 158. Ele é o processo e é um retorno de diligência. Eu só vou aqui disponibilizar para a conselheira Mara. Estou colocando Mara na pasta da turma. Não, eu estou sem acesso à pasta T, você tem que colocar no WhatsApp. Eu coloquei na pasta da turma no WhatsApp. Peguei aqui. Tá. Doutor, eu farei esse processo eu não havia falado, ele é de minha relatoria, o 158 da BEL. Eu farei a leitura do relatório logo após o prazo para sua sustentação oral. Acho que pelo próprio relatório, acho que já dá para se perceber o deslinde do processo, né? Presidente, se Vossa Excelência quiser passar, aqui eu tenho uma confirmação de crédito pela diligência fiscal, eu só vou acompanhar mesmo, se Vossa Excelência deferir. Exato, só acompanhamento, né? Tá. Sim, senhor. Mas, bom, de praxe eu vou dar uma passada pelo relatório, havendo alguma situação que precisa ser pontuada, o senhor, depois da leitura do relatório, pode fazer. No caso aqui, eu vou estar reproduzindo os fatos até o presente julgamento, conforme o relatório elaborado na resolução que foi decidida por essa turma em 2018. É uma manifestação de inconformidade contra despacho decisório eletrônico. A DECOMP gerada pelo PER foi transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à CID, um pagamento indevido a maior, recolhido em maio de 2002, e de compensar os débitos na DECOMP. O fundamento padrão do despacho decisório é aquele que não foi encontrado, já havia localizado o DARF e no valor exato daquele crédito, então, portanto, não haveria crédito suficiente. Na manifestação de inconformidade, vem dizer que pretendia compensar um débito de CID com crédito pagamento a maior realizado através de DARF. Tá. O crédito pleiteado seria remanescente desta compensação que não foi homologada. A CID devida pela BEL
no período, totalizava 36 mil e pouco, mas que foi realizado o pagamento de 573 mil, valor esse declarado equivocadamente como débito de DCTF. Alega que formalizou a compensação, que formalizou a compensação após constatar o equívoco, que enviou a retificação da DCTF em 18/8. Por não ter sido a DCTF retificada no momento oportuno, a Receita não homologou. Tá? Eu acho que aí, bom, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento dela é que o erro de preenchimento da DCTF não é capaz de desnaturar o direito creditório da recorrente. Não, aqui já é o... Não, aqui eu já estou lendo o recurso. Então, em recurso, os fundamentos é que o erro de preenchimento da DCTF não é capaz de desnaturar o direito creditório. O despacho eletrônico sequer analisa as declarações em sua integralidade. Há evidências robustas que ocorreu o pagamento de dissídio maior que o devido. Submetido a julgamento em 2012, em setembro de 2012, na extinta segunda turma ordinária, os julgadores resolveram converter o julgamento de diligência através da resolução tal para que, à luz da DCTF retificadora apresentada pela recorrente, a unidade da Receita confirmasse a existência ou não dos créditos. Porém, foi pautado, o recurso foi submetido a um novo julgamento em fevereiro de 2018, tendo sido verificado que a segunda diligência, essa de setembro de 2012, não foi cumprida pela unidade de origem. Isso porque a autoridade fiscal designada para atender a diligência limitou-se a apresentar seu juízo de valor acerca do tema discutido no PAF, ou seja, deixou de analisar os documentos relacionados ao direito creditório pretendido pelo contribuinte e apostados às folhas tais, e tampouco elaborou relatório pormenorizado. Então, aí vem, consta novamente a renovação da diligência, né, através de uma nova resolução, para que, à luz da DCTF retificadora, os documentos apresentados pela recorrente fosse analisado a fim de se confirmar a existência ou não dos créditos. Bom, foi cumprida a diligência, e aí consta, retornar os autos da unidade preparadora com a manifestação da autoridade fiscal, no sentido de que, em processo análogo do mesmo contribuinte, processo número 13.603, 901, 952/2008-61, idêntica análise foi efetuada com a elaboração de relatório fiscal com a conclusão de que há direito ao crédito pleiteado. Consta nas folhas 347 a 362, sendo explícito ao afirmar que o crédito no valor de R$ 113.313,99 já se encontrava reconhecido pela Receita, folha 362. E aí, para confirmar o que eu descrevo, está aí o excerto, a imagem do trecho do relatório fiscal. A contribuinte manifestou-se nos autos com o pedido da homologação da compensação e a extinção de débitos em aberto no presente processo em face do reconhecimento do crédito pela fiscalização. Posso ir direto ao voto, né, doutor Tiago? O recurso, por atender os requisitos legais, já foi admitido na sessão de fevereiro de 2018, o qual o julgamento foi convertido em diligência. Os autos retornaram da diligência com a juntada de relatório transcrito em parte e a fiscal de 1362 com a conclusão da certeza e liquidez dos créditos apurados no âmbito do processo final 2009-32, e suficientes para a extinção dos débitos confessados no PERDECOM, identificado por esse número final 7033. Isto posto, uma vez reconhecida a legitimidade dos créditos pleiteados, considerados como existentes, líquidos e certos pela própria Receita Federal, conheço o recurso voluntário para dar provimento. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário em razão da confirmação dos créditos suficientes para extinguir os débitos confessados em PERDECOM nos termos da informação fiscal de folhas 361, 362. Este é o voto.
Precisa de maiores considerações ou Elcio já pode votar? Coordenador. Leonardo. Acompanhe o relator. Mara. Acompanho. Lara. Acompanho também, presidente. Laércio. Acompanho. Márcio. Bom relator. Então, por unanimidade, a turma decidiu em dar provimento ao recurso com base na informação fiscal prestada às folhas 361 e 362. Então, este é o resultado. Doutor Tiago, agradeço sua participação, sua presença. Obrigado, presidente. Tenham todos uma boa sessão, senhores. Obrigado. Obrigado. Com licença. Esse foi daqueles que precisou insistir com a unidade de origem para que cumprisse a diligência, né? Um processo que o primeiro julgamento dele foi em setembro de 2002. Não temos mais sustentação oral. Vamos então ao início da pauta. Processo, o item 126, Banco do Nordeste do Brasil. Atenção que ele é um paradigma, só atenção para quais são os processos abrangidos neste lote, 127 até 142, de minha relatoria. Presidente, eu vou sair aqui rapidinho e volto, tá? Para poder ver se eu acesso a pasta D. Ah, não demora, porque senão você perde o voto. Não. Vamos lá. Trata de um pedido de restituição, no qual a interessada pretendeu ver reconhecido o suposto direito de crédito decorrente de pagamento a maior de IOF, período de apuração de 2010, no montante de R$ 1.646, recolhido em 22/4/2010, no valor de R$ 64 mil. DRF de origem proferiu despacho decisório indeferindo o pedido da interessada, tendo em vista o DARF indicado como origem do crédito está integralmente utilizado para amortizar débito confessado em DCTF. Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que seu crédito decorre da aplicação do benefício da denúncia espontânea em razão do pagamento em atraso informado em DCTF original ou retificadora, conforme documentação anexa. Ao longo da defesa, faz consideração acerca do Instituto da Denúncia Espontânea, citando posicionamentos da PGFN, CARF, STF, STJ e nota técnica COSIT. DRJ de Ribeirão Preto, procedente à manifestação de inconformidade. Os fundamentos para a manutenção do despacho decisório que indeferiu o pedido foram: 1. No caso dos autos, inexiste infração a ser denunciada pelo contribuinte. 2. Constou que o DARF relativo ao IOF pago em 22 de abril de 2010 refere-se ao fato gerador ocorrido em 10/4/2010, cujo vencimento era 14/4/2010. O débito de IOF do primeiro decêndio de abril de 2010, apurado, foi informado em DCTF original, entregue em 21 de junho de 2010, no prazo estipulado para sua apresentação. Verificou-se o pagamento em atraso, mas não havia qualquer infração cometida pelo contribuinte, uma vez que na data do pagamento não havia ainda se esgotado o prazo para entrega da DCTF do período. 5. Na DCTF entregue foram vinculados os pagamentos já efetuados, restando afastada qualquer infração em relação ao débito declarado e pago como indicado. 6. Inaplicável ao caso a nota técnica 19/2012, em especial seu item 5B1, pois a caracterização da denúncia espontânea pressupõe que o contribuinte tenha ocultado do fisco
ocorrência do fato gerador, mediante ausência de informação na respectiva DCTF. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, na qual insurge-se contra a decisão recorrida, expondo suas razões de defesa, em especial pela aplicação da denúncia espontânea, configurada pelo pagamento complementar do débito com acréscimos de juros e de multa de mora realizada após seu vencimento e declarado em DCTF do período. Aduziu ainda argumentos para considerar tempestiva a interposição de seu recurso em razão das portarias CARF, editada no ano de 2020, que suspendeu e prorrogou os prazos processuais em razão da emergência do Covid. Posso ir ao voto. O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à sua tempestividade, razão pela qual dele toma conhecimento. Aí tem esse parágrafo aqui em relação à constatação da tempestividade, porque houve, em razão da emergência pelo Covid, aquelas prorrogações. Eu conferi de acordo cada uma desses atos em que houve de fato a prorrogação e, portanto, o recurso tempestivo. A matéria que se coloca em litígio cinge-se a denúncia espontânea do pagamento de IOF devido no primeiro decênio de 2010, recolhida em 22/4 de 2010, com data de vencimento em 14/4, acrescidos de juros e multa de mora, que através de PERDECOM, o contribuinte pleiteia o crédito decorrente do alegado pagamento a maior, correspondente ao valor da multa de mora. Sustenta recorrente que o pagamento extemporâneo resultou na infração que comina a multa moratória e, além disso, o pagamento foi complementar ao inicialmente apurado e somente declarado na DCTF no período entregue em 21/6/2010. O voto condutor da decisão recorrida considerou não aplicável o benefício da denúncia espontânea, pois não havia infração a ser omitida do fisco, uma vez que o prazo regular para a apresentação da DCTF do período sequer havia expirado, 15º dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador, conforme estabelecido no artigo 5º da IN 974/2009, vigente à época. E sua transmissão original foi em 21 de junho de 2010. Ademais, no voto, não se enfrentou a alegação de que o pagamento do débito era complementar ao inicialmente apurado e recolhido anteriormente. Entendo que, no presente caso peculiar, assiste a razão à decisão recolhida. A denúncia espontânea está prevista no 138 do CTN, parágrafo 1. O Instituto Hora e Análise está inserido no capítulo que trata das responsabilidades tributárias, e particularmente na seção que versa sobre as responsabilidades por infrações, para então explicitar a hipótese em que é excluída e seus requisitos. Pressupõe a existência de uma infração à legislação tributária desconhecida do fisco, eis que não iniciado ainda qualquer procedimento para sua apuração. O comando do 138 CTN visa incentivar a regularização fiscal e o incremento da arrecadação por meio da concessão de incentivo, a exclusão da responsabilidade por infração, pelo pagamento de tributos em atraso espontaneamente denunciados. No caso dos autos, não há que se falar em denunciação de uma infração cometida, porquanto o instrumento de sua formalização é a DCTF, que sequer poderia ser apresentada, pois pendia de apuração dos tributos em período ainda não encerrado. Assim, a ausência da declaração anterior do débito não ocorreu por vontade ou mesmo opção do contribuinte, mas, sobretudo, pela impossibilidade de sua elaboração antes de encerrado o período, cujas informações deveriam ser prestadas. Nesse sentido, aplica-se a decisão do STJ submetida à sistemática do recurso repetitivo, RESP 1.149.22, de observância obrigatória por parte do colegiado, em que seu item 1 evidencia que a denúncia espontânea configura-se após a realização de uma declaração parcial de débito, acompanhando o pagamento integral e que posteriormente é retificada para noticiar a existência de uma diferença maior e antes de qualquer procedimento administrativo tendente à apuração da infração. Se não, vejamos a ementa. E aí eu grifei o item 1, que acabei já no parágrafo lido anteriormente, menciona. Né? A denúncia espontânea resta configurada na hipótese que o contribuinte... Bom, não vou ler porque foi o que eu já falei no parágrafo. O contribuinte sustenta em sua peça recursal que o pagamento do débito de IOF, do qual originou o indébito relativo à multa de mora, é, em verdade, um pagamento complementar em atraso, em razão da insuficiente pagamento anterior. Tal assertiva pressupõe a existência de uma apuração prévia e anterior do IOF, e cujo pagamento não contemplou a totalidade dos valores apurados para o período. Contudo, nos autos não há demonstração comprobatória de tal situação que levaria um pagamento inferior ao inicialmente declarado, que exigiria sua complementação.
E não existe uma outra DCTF prévia ou retificadora relativa ao período. Ao contrário, a declaração juntada às folhas 91 a 93 aponta a tratar-se da original. De start, permanece a conclusão da DRJ e corroborada neste voto de que o pagamento do IOF do primeiro decêndio de abril de 2010, realizado antes do encerramento do prazo de apuração e transmissão da DCF, que abrangeria a apuração do referido tributo, não se caracteriza denúncia espontânea. Assim, efetivado o pagamento extemporâneo de tributo e anterior ao prazo de sua regular declaração ao fisco, não há que se falar em infração passiva de denúncia espontânea. Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Este é o voto. Pronto para iniciar a votação? Sim. Pois não? Paulo, eu não entendi esse seu voto, porque eu interpreto a decisão do STJ da seguinte forma: se você já entregou uma declaração de confissão de dívida, e depois dessa entrega da declaração, seja ela parcial ou integral, depois da entrega dessa declaração, você vem e paga em atraso um tributo declarado nessa declaração, o STJ fala, não aplica denúncia espontânea, porque a fiscalização já estava ciente que aquele débito existia. Então, você não estava se antecipando, né? Você já tinha declarado. Aqui, no caso, ele calculou o tributo e pagou em atraso, com a multa de mora. E aí a infração que eu interpreto nesse caso é a própria mora. Então, como ele pagou antes da entrega da DCTF, aí se ajusta exatamente na decisão do STJ. Inclusive, tem um negrito aqui da decisão do STJ, que você pôs aqui, é o item 5 da emenda, ele fala, não houve a declaração prévia, é igual aqui, não houve a declaração prévia, e o pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN. Então, no caso aqui, ele, antes de declarar em DCTF, ele calculou e pagou com a mora. Então, assim, eu entendo dessa forma. Então, eu acho que esse é o típico caso em que é possível aplicar a denúncia espontânea, porque foi antes da declaração em DCTF. Inclusive, o caso que o STJ analisou, o que aconteceu? Ele apresentou a declaração no mesmo dia da infração, no mesmo dia que ele pagou em atraso. Então, naquele caso, lá tem essa especificidade. Mas o entendimento que eu extraio de lá se aplica também a esse caso. Então, eu vou pedir vênia para divergir e eu vou dar provimento. Eu entendo que no caso tratado no RESP, havia sim uma segunda entrega de DCTF na qual estaria se confessando uma infração. E no caso dos autos aqui, não, porque sequer havia vencido, sequer havia já encerrado o prazo de apresentação. Então não haveria algo a ser denunciado, porque a denúncia espontânea pressupõe a denunciação de uma infração já cometida. Então, o contribuinte cometeu uma infração e agora eu quero regularizar. Como eu estou fazendo a regularização simultânea com o pagamento, com a apresentação da declaração, antes de qualquer procedimento do fisco, aí ela é válida. Mas, Elcio, eu pensei muito nesse caso, eu pensei, inclusive, nessa situação de que se aplicava ou não, né? Mas eu acabei por concluir, em razão desse detalhe, não havia infração. Tá? Mas, entendo sim seu posicionamento, eu cheguei a pensar dessa forma também, mas concluí diferente. Ô Paulo, qual a diferença desse processo para aqueles da Parmalat que a gente julgou? O fundamento da DRJ.
aquele da DRJ, aquele da Parmalat, a DRJ diz que não havia denúncia espontânea exclusivamente porque a multa era indenizatória nos termos de um ato da COSIT. E fala a multa moratória. Com o STJ, com esse RESP, não só a COSIT como a PGFN, ela veio a reconhecer posteriormente de que as multas não se levam em consideração se a multa é moratória ou se é compensatória. Se aplicaria. A questão é que lá o fundamento foi esse. O único fundamento da DRJ foi esse, olha, em multa compensatória não se aplica a denúncia espontânea. Não, o RESP é muito claro em dizer que, para esse caso, ela se confunde. Então, por ser aquele o único fundamento da DRJ, eu dei provimento. Aqui não, o fundamento da DRJ está se dizendo, nesse caso peculiar, que não havia ainda como confessar, porque a questão toda é que a denúncia espontânea ela pressupõe já a ocorrência de uma infração que está sendo denunciada no momento, o STJ nem exige que a denúncia, que o pagamento seja antes, concomitante ou posterior. Tem que haver as três coisas: o pagamento, a confissão e tudo isso antes do procedimento fiscal. Então, essa é a razão aqui eu entendendo que não configurou a infração. Essa é a razão de eu estar votando desta forma. Porque, a princípio, eu entendi que os dois processos eram iguais, que era a mesma situação. Não, ali eu deixei muito claro, se você agora ir lá e reler o voto, eu até disse que eu poderia estar votando diferente, eu não poderia porque estaria inovando no meu fundamento. Aliás, inovando no fundamento da DRJ. Eu estaria negando o provimento por um outro fundamento que não foi versado na decisão. Mas aquilo ali eu quis deixar claro que se as razões do não provimento fosse outra, eu estaria concordando com a DRJ lá. Então, essa é a diferença. Mas vamos lá. Bom, Elcio voltando, abrindo divergência. Leonardo. Presidente, pela compreensão que eu tive do caso, a empresa ela apurou um valor, né, e quitou este valor fora do prazo. Foi isso, né? Sim. Tá. Poucos dias depois, né? Salvo engano, a decisão do STJ, ela exige que, para a caracterização da denúncia espontânea, haja uma diferença de tributo a maior a ser pago. E isto é que caracterizaria a denúncia espontânea. Ou seja, ela apurou no primeiro momento 50 e quitou 50. Depois ela refez a apuração e viu que devia 100. Aí ela vai e paga a diferença dos 50 para o 100. Eu acho que é isto que caracterizaria a denúncia espontânea. Ok. Como está no seu entendimento. Sim. Aqui não é essa situação. Não é essa situação, né? Não é diferença de tributo. Não é diferença, né? Não. Porque o STJ, no caso lá que ele julgou o repetitivo, ele até no próprio item 5 do acordo, ele coloca, no caso dos autos, a impetrante apurou diferenças de recolhimento do imposto de renda e da contribuição. E prontamente recolheu esse montante devido. Sendo que agora pretende reconhecer. Então, quer dizer, para caracterizar a denúncia espontânea, há que ter
a apuração de diferença maior. Se não tiver essa diferença maior, eu acho que daí se aplica o que está no ponto 1 do acordo do STJ. Então, que me parece ser o caso, se amolda o que está no item 1. Então, por essas considerações, eu acompanho o seu voto. Leonardo, eu concordo com você, mas se fosse o caso dele pagar, fazer a DCTF, não ter um procedimento fiscal e ir lá pagar essa multa posteriormente. E aí pedir a denúncia espontânea. Eu acho que também não haveria. Eu acho, sim, o critério de haver uma diferença de tributo e confessá-lo configura assim, olha, houve essa infração, o tributo não era o que ele declarou inicialmente, era um valor maior, eis aí a infração. Sim. Tá? Agora, aqui no caso, não houve, não está caracterizado essa infração. Porque aqui não é questão de tributo, é questão de pagamento em atraso, na qual a multa de mora seria devida. Essa sua premissa eu entendo muito pertinente no caso. Eu acho que em outros casos, talvez, ela sempre se aplica. Mas também há outros casos, como este. Bom, é que aqui coincide, né? Não há exatamente, não há diferença de tributo. Então, não haveria infração. Eu acho que é o seguinte caso, a decisão do STJ não veda a aplicação espontânea nesse caso, ela não veda. E eu aplico aqui principalmente o artigo 138 do CTN, que lá fala, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, quer dizer, o contribuinte já estava com o tributo vencido, ele não pagou, ele veio e pagou em atraso. Então, ele está se denunciando, ó, eu devia ter pago lá, mas estou pagando só agora. Espontânea da infração, acompanhado, se for o caso, do pagamento de tributo devido dos juros de mora, só, não fala em multa. Outro depósito de importância arbitrada pela autoridade administrativa. Então, eu acho que na decisão da DIJ, ela não cuida desse caso específico. Ela não abrange. Lá tem um detalhamento. Eu aplico aqui direto o 138 CTN, que é o que eu aplicava, inclusive, na denúncia espontânea lá no comércio exterior, né? Que existia lá a lei lá da legislação aduaneira prevendo a aplicação da denúncia espontânea para multa administrativa. Mas aí veio a súmula, né? E que alterou isso aí. Mas a súmula é específica para aquele artigo lá. Então, aqui a gente não tem súmula vendendo a aplicação eu aplico aqui o 138 CTN. Tá certo. Bom, vamos lá. O Elcio divergiu. Leonardo está acompanhando. Seria pelas conclusões, Leonardo? Não, tá. Mara? Eu fico só pensando assim, que quando a gente declara imposto de renda, se a gente esquece de pagar o DAF, na hora que você paga o DAF, você paga ele com a multa de mora, né? Não tem jeito de você pagar o DAF. Já aconteceu comigo algumas vezes de eu fazer o imposto de renda a tempo, mas não pagar, esquecer de pagar o DAF. Aí, na hora que eu fui pagar, tive que pagar com a multa. Eu acompanho o relator. Pedro? Presidente, eu entendo e respeito o seu voto, né, a forma de raciocínio, mas eu também discordo. Né? Eu acompanho a divergência levantada pelo conselheiro Elcio, que se a gente entrar nos detalhes, realmente essa questão da denúncia espontânea começa a ficar complicada, né? Se lê a decisão, ela parece até ter um raciocínio inverso. Então, é uma confusão isso aqui, essa matéria, né? O ponto aqui, que eu entendo, é que por mais que não pode se falar nesse caso aqui, infração passível de denúncia espontânea, né? No fundo, a gente está tratando de um processo fiscal aqui, né? E você tem aqui uma consequência disso, né?
Então, o que ele quer, justamente, apesar de se tratar de, justamente por tratar de crédito, esse processo, não de um auto de infração, é a consideração desse valor, né, que se referiria a denúncia espontânea ou a multa, se referiria à multa, né. Então, eu entendo que é aplicável, sim, a decisão do STJ, nesse caso, independentemente de não existir uma multa para a denúncia espontânea terminar ela, entendeu? E ele realmente se denunciou materialmente, né? Então, eu entendo aplicável a denúncia espontânea e acompanho a divergência. Ok. Lara? Presidente, vou acompanhar a divergência também, porque no caso aí eu acho que é a aplicação do 138. Ainda mais quando a gente fala de restituição, né? Realmente, ele fez pagamento, eu acho que, da multa de forma indevida. Tá certo? Eu acho que a aplicação do 138, sim. Eu vou acompanhar a divergência. Ok. Laércio. Com o relator. Márcio. Presidente, de início eu tive a mesma percepção do conselheiro Elcio e retomei com mais atenção e, inclusive, nos casos que já enfrentei de denúncia espontânea, e vejo que aqui a gente está sobre a multa de mora, que de certa forma não é uma multa punitiva, né? Então eu estou acompanhando o relator. Laércio me acompanhou, foi isso? Tá. Isso. Então, a decisão é por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos, Elcio, Pedro e Lara. Eu já estava fazendo o inverso. É algo que merece reflexão, sim, em cima do RESP, né? Em cima do RESP. Mas esse negócio tem muito detalhe mesmo, que essa posição que o Elcio está falando aí, que ele trouxe, eu fiquei pensando aqui, imagina, uma pessoa que está devendo lá 50 mil de tributo, ela pega e paga R$1 e depois paga os 49 com denúncia espontânea, não paga multa nenhuma. Agora aqui pagou 50 mil, vai pagar multa. Pagou 50 mil em atraso, vai pagar multa. O meu sentimento é que a matéria, a situação fática, ela acaba sendo diferente, deveria ser enfrentada por um tribunal superior, sim. Mas aí eu concordo com o conselheiro Pedro, que se a gente se debruçar aqui sobre literalmente tudo que cerca a denúncia espontânea, todas essas perspectivas vai ser levantada e a gente vai ficar aqui o final da tarde toda, porque carece desses pontos mesmo que a gente está aqui considerando. Verdade. Ok, bom, decisão então, ela é por maioria de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Elcio, Pedro e Lara, que davam provimento ao recurso. Ele é um repetitivo, então esse item 126, ele se aplica, esse paradigma se aplica ao 127, do 127 ao 142. Vamos ao próximo. Na pasta de vocês, a Mara talvez não vai saber, eu coloquei quem seria semelhante a quem,
lá na pasta T, talvez. Eu tô com acesso à pasta T já, tá? Tá 143, 144, 145 junto. Ah, tá. 143, 144, 145. Sim, esses eles têm a mesma decisão. Depois está 146 e 148. Eu acho que ele envolve a mesma matéria, mas com proposta diferente. Então vamos só. Então é item agora 143. Processo final 2016-69 do Banco do Nordeste do Brasil. Então, também é um despacho decisório emitido eletronicamente, que não homologou declaração de compensação. Tá. A não homologação decorre de inexistência de crédito. O contribuinte, na sua inconformidade, em decorrência de recálculo das bases de PASEP, COFINS, de PIS e COFINS, mas eu acho que a grafia foi essa mesmo, PASEP/COFINS. Transmitiu DCTF retificadora para a Receita 4574, referente ao mês de competência janeiro de 2011, reduzindo o valor do débito para 1.693.000. Aduz que, de acordo com o que está declarado na DCTF, o valor do débito apurado de 1.693.000, deduzido dos pagamentos via DARF, no valor de 1.847. Originou entre a DCTF original e a última retificadora créditos tributários no valor de 124.000, os quais foram utilizados através de 3 PERDECOM. Está aí o demonstrativo. Alega que o despacho decisório não demonstra a inexistência do crédito pleiteado, pelo que, no seu entender, a única possibilidade que vislumbra é que presumivelmente, o fisco não esteja considerando a última DCTF retificadora de 21 de outubro de 2015, na qual pode ser observado no extrato do DCTF, consulta no sítio da Receita. E o campo motivo está preenchido a expressão retificadora anterior impedida. Assim, em razão das provas anexadas e do princípio da verdade, o material reitera que o crédito utilizado em PERDECOMP apresenta saldo suficiente para ser compensado. O DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Os fundamentos do acordo da DRJ. 1. Os controles da Receita indicam que, para o período de apuração janeiro de 11, a contribuinte apresentou 6 DCTFs, onde informou débitos relativos ao Código 4574, que foram retificados, sendo a DCTF ativa 21/10/2015, anteriormente ao despacho decisório de 10/5/2016, confessado o valor de 1.693.000, reduzido em relação às 3 últimas transmissões. O DARF recolhido em 18/2/11, no vencimento, foi integralmente vinculado ao débito de 22 de março, na DCTF original e cancelada pela retificadora subsequente, de 24/8, não restando pagamento indevido a maior relativamente a esse pagamento. Com base no 147 e parágrafos do CTN, a apresentação da DCTF retificadora, maiormente quando as alterações em importe e redução do montante do débito devido, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo imprescindível a sua comprovação por documentação hábil que desse suporte aos valores declarados. 4. A DCTF retificadora deveria estar acompanhada de documentos comprobatórios do erro no preenchimento da DCTF, que já havia sido entregue antes dela, a fim de conferir liquidez e certeza ao crédito. 5. A empresa não acostou aos autos documentos, como cópias da escrituração contábil, objetivando respaldar qualquer retificação que viesse a ser feita em suas declarações originais. Na última retificadora, o débito confessado é superior ao pagamento original efetuado no vencimento, cujas alocações pretende a interessada. Tira esse outro pretende aqui. Alterar.
6. Nos termos do 1516 do PAF, a prova do fato, no caso do equívoco no preenchimento de CTF, compete à pessoa que alega o fato, devendo ser esta, como regra, apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade e não ocorreu. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual insurge-se contra a decisão recorrida, expondo suas razões de defesa, em especial o entendimento de que o crédito não lhe fora deferido por ausência de análise da DCTF retificadora em 21 de 10 de 2015, para aprovação do despacho decisório. Relacionou ainda os documentos apresentados e que foram mencionados na decisão recorrida, a saber, planilha demonstrativa do valor reduzido da base de cálculo e do pagamento a maior em vários períodos, a base de cálculo da contribuição no DACOM original e retificador, e as partidas contábeis e razão auxiliar. Ademais, explicou a forma de contabilização adotada segundo o plano de contas do COSIP. É o relatório. O recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual tomo conhecimento. Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débitos no momento do encontro de contas. O DARF do qual resultaria em pagamento devido estaria alocado para pagamento de débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise do mérito das informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos. O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se funda seu direito colacionando as DCTFs retificadoras e insurgindo-se contra o despacho decisório, sob o entendimento de que a retificação da declaração realizada em 21 de 10 de 2015 não foi apreciada na análise do pleito e na prolação do despacho decisório. A decisão, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e as providências necessárias para que se procedesse à análise de mérito do direito creditório, alegado e informado em DCTFs, qual seja, a apresentação de documentos comprobatórios do erro no preenchimento da DCTF a fim de conferir liquidez e certeza, e faz alusão à cópia da escrituração contábil. Conseguiram ainda que tais documentos deveriam ser apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Em sede de recurso voluntário, a interessada apresentou os elementos de prova que entende comprovar a veracidade de suas alegações. Planilha demonstrativa do valor reduzido da base de cálculo e do pagamento a maior em vários períodos, da base de cálculo da contribuição, do DACOM original retificador e as partidas contábeis e razão auxiliar. Este colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, nas situações em que o tratamento das declarações tenha sido apenas eletrônico automático, desde que haja na instalação do contencioso elementos indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão creditória, ou quando as razões do direito do indeferimento somente surgem da decisão recorrida que informa os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito. Essa é a realidade que se encontram nos autos. O fundamento legal e a prova necessária para o possível reconhecimento do direito foi explicitado no voto condutor do acórdão recorrido. Os sucintos e automáticos dizeres do despacho decisório, acrescido de informações obtidas pelo contribuinte no sistema da receita, de retificadora anterior impedida, permitiram-lhe concluir pela não análise da DCTF transmitida. De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentados. Contudo, o fato de haver um fundamento legal para análise, diga-se a primeira, do prolatado pagamento a maior que o devido, informado em DCTF, é, no mínimo, situação que requer verificação desta feita após análise contábil fiscal e não mero confronto eletrônico de valores. O ponto que importa a solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é se os valores consignados nos documentos apresentados corresponde com a apuração da contribuição social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do contribuinte. Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório com base nos documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando do contribuinte mediante intimação regular e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do PERDECOM. Então, diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado. 1. Analise os documentos corrigidos aos autos e aqueles que constam do sistema informatizado da Receita, com fins à verificação do pleito do contribuinte sem prejuízo de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessário. 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório, de ciência ao contribuinte com a entrega de cópia do parecer
e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias. Cumpridas as providências, deve o processo retornar ao CARF para prosseguimento. Então, é conversão do julgamento de diligência, por se tratar de um despacho decisório eletrônico, automático, aqueles dizeres padrões, tem essa questão toda de ter sido analisada ou não a retificadora entregue em outubro de 2015. A DRJ vem e diz que, olha, o que a pessoa jurídica deveria apresentar são esses elementos. Ela vem e apresenta agora, já como em alguns processos que já passou pela turma, em situação semelhante, o deslinde foi o mesmo, ou seja, com proposta de conversão do julgamento em diligência. Elcio? Bom, nos casos da espécie, né, em que o despacho decisório ignorou a retificadora que estava ativa no momento do despacho decisório, você tem duas opções, que é essa que o relator está propondo, né, da diligência para recalcular, e a outra que eu vinha sempre adotando até aqui, mas eu acho que pode ser por diligência também, não tem problema, porque que era já cancelar o despacho decisório e que outro proferisse, considerando a retificadora entregue antes do despacho decisório. Esse despacho decisório, ele se baseou numa DCTF que já não estava mais ativa, que não existia mais, já havia sido substituída. Então, ele partiu de um dado equivocado, ele deveria ter partido da DCTF que estava ativa no momento da análise do crédito, não no momento da entrega do perdecope, da coisa, no momento da análise do crédito. A DCTF estava ativa, era aquela, e ele ignorou, ele pegou a anterior. Então, no caso aí, eu sempre votei em cancelar e que outro despacho fosse proferido com base na DCTF retificadora vigente antes do despacho decisório. Mas a diligência é até interessante, a diligência, porque você não corre o risco na diligência de suscitar aquela questão que foi anulada por vício formal, por vício material, que poderia até impedir que a delegacia fizesse um outro despacho decisório. Mas eu acho viável também fazer esse mesmo procedimento, apesar de eu achar que o despacho decisório está baseado num documento que não existia mais, que é a DCTF anterior, independente de ser original ou retificadora anterior, que já tinha sido substituída. Mas tudo bem, podemos fazer por essa forma também, o resultado vai ser o mesmo. Então eu acompanho o relatório. Ok. A questão aí é aquela informação levantada pelo próprio contribuinte, né, de que a retificadora anterior impedida, quando ele fez a consulta, retornou isso aí. Então, não é incontroverso que ela fora admitida. Então, eu acho que então é só a diligência mesmo. Eu não sabia desse dado aí. Ok. Leonardo. Acompanho. Mara. Acompanho o relator. Pedro. Sou relator. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. O relator. Ok, então a decisão é unânime em converter o julgamento em diligência nos termos que eu li no final do meu voto. Essa decisão se aplica aos itens 143, 144 e 145. Então, vamos ao item 146 cuja decisão proposta também é aplicável ao 148. Vou abrir. Mara, você está com acesso? Sim, já entrei. Tá.
Vamos lá, 146. Eu só não sei se o 146 já está. Se seria o 146 ou 148 o que eu fiz em definitivo. Na pasta está o 148. Está o 148, né? Tanto é que não há. Não, é o 148. É esse mesmo que a gente abre, presidente? Oi? É o 148 mesmo? É o 148. Eu vou ler o 148. Tá bom. Eu não estou lembrando agora esse aqui. Eu vou ter que ler mesmo, que esse caso aqui. Vamos lá. Também é um despacho decisório emitido eletronicamente que não reconheceu o direito ao crédito pleiteado. O indeferimento do pedido decorre da inexistência de crédito em razão de que, a partir das características daquele padrão, né, o DARF fora localizado, então não existia crédito suficiente. O contribuinte, na sua manifestação de inconformidade, relata que apurou seu débito em 20 de maio de 14, de COFINS, no montante de 18 milhões e pouco, declarado em DCTF em 28 de junho, aparecendo aquele primeiro caso. Aduz que em 9 de julho efetuou o pagamento complementar. Tá, então aqui a diferença já no relatório já é que esse pagamento foi posterior à DCTF. E efetuou o pagamento complementar em atraso da COFINS, no valor de 43 mil, com multa e juros. Após, a fim de utilizar o benefício da denúncia espontânea, transmitiu o PERDECOM, número tal, o pedido de restituição da multa de mora paga, no valor de 6 mil. Acrescenta que em 14 de julho de 2014, foi encaminhado ofício à Receita Federal, pelo qual foi solicitada a análise manual de 2 pedidos de restituição, dentre os quais o pedido em questão, a fim de que se constatasse a denúncia espontânea. Todavia, em 9 de julho de 15, o banco, a recorrente, foi cientificado do despacho decisório da DRF Fortaleza, emitido em janeiro de 15, indeferindo o mencionado pedido de restituição. Informa que em julho de 15 verificou que ainda não tinha feito a retificação da DCTF de abril de 14. Retificação esta necessária em face do recálculo do débito da COFINS da competência abril de 14, e que a retificação foi providenciada nesta data. Na sequência, discorre sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Menciona aqueles atos legais, menciona a decisão do STJ, né, no RESP 1.149.022, para demonstrar que, identificadas pela unidade de receita as situações em que se configura denúncia, não se deve exigir a multa de mora ou qualquer outra multa punitiva, restando à Receita a obrigação de rever de ofício os créditos tributários já constituídos. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Os fundamentos. 1. Assentou que, com base no entendimento do STJ acerca da hipótese que a denúncia espontânea resta configurada, foram editados o ato declaratório PGFN 8/2011 e a nota técnica COSIT 19/2012, que reproduziu. Efetivamente, a contribuinte efetuou em 9 de julho o pagamento complementar com acréscimos de multa de mora e juros de mora referente a COFINS, período de apuração junho de 14, informado na DCTF original 18/6/14. Contudo, a entrega de DCTF retificadora relativa ao pagamento complementar deu-se em julho de 2015, portanto, após a aprovação do despacho decisório. Destarte, não restou
caracterizada a denúncia espontânea nos termos do 138 da CTN e da nota técnica 19/2012, uma vez que o contribuinte retificou a declaração para maior relativa ao débito complementar quitado, após procedimento administrativo tributário no caso do despacho decisório de indeferimento do pedido de restituição. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insurge contra a decisão recorrida, expondo suas razões de defesa, em especial pela aplicação da denúncia espontânea configurada pelo pagamento do débito em atraso seguido de sua informação em DCTF retificadora. Voto. Depreende-se do relato que a DRJ reconheceu o pagamento complementar de COFINS e este não se encontrava confessado na DCTF original. Todavia, assentou o entendimento de que os requisitos da aplicação da denúncia espontânea exigia também, além do pagamento do débito não confessado, a apresentação de DCTF retificadora antes da aprovação do despacho decisório. Em verdade, a tese defendida pela decisão recorrida é que, a partir da transmissão do PERDECOM e no procedimento de batimento eletrônico entre débito e crédito, o contribuinte já se encontrava sob procedimento fiscal, o qual vedaria o reconhecimento do benefício da denúncia espontânea, consupedâneo no parágrafo 138 CTN do ato declaratório PGFN 811, sem razão a decisão a como. A uma, porque a análise automática do PERDECOM, com fins à verificação do crédito disponível em valor suficiente para fins de restituição, ressarcimento ou extinção de débito via compensação, não se consubstancia um procedimento fiscal tendente à apuração de infração relacionada ao fato para o qual se comina a penalidade, tal como exige a redação do parágrafo único do 138 do CTN. A iniciativa é a exclusão do administrado, sem que haja, via de regra, qualquer medida fiscal da apuração de qualquer fato relacionado com as informações prestadas no pedido. A duas, não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF retificadora não poderia ser aceita após a aprovação do despacho decisório, pois o parecer normativo 2/2015, em análise exaustiva das situações de prestação de informação relativa a débitos examinados, admite justamente a situação versada nos autos em que a retificação da DCTF é após a transmissão do PERDECOM. O entendimento majoritário deste colegiado é de se reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora nos casos de tributo sujeito à homologação cujo pagamento extemporâneo, seguido de sua confissão, ainda que em data posterior, sem existência de procedimento fiscal relacionado ao débito. Impede asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os débitos que preenchem os requisitos de não confessados, declarados e pagos e anteriores a qualquer procedimento. Neste caso, como presente, aplica-se a decisão do STJ submetida à sistemática do recurso repetitivo, o tal RESP, o 149.022, de observância obrigatória. Está aí a reprodução. Assim, efetivado o pagamento extemporâneo de tributo, acompanhado de sua regular declaração, para a qual a fiscalização não tinha qualquer conhecimento, é de se reconhecer a denúncia espontânea a justificar a exclusão da multa de mora no cálculo do crédito disponível a ser utilizada na compensação versada nos autos. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Então, para mim, aqui a situação fática é distinta, como relatado e apresentado. Então, nesse caso, estou dando provimento ao recurso voluntário. Lá Elcio. Aqui, o mesmo entendimento que eu tinha defendido lá no outro, né? No caso, ele antecipou o pagamento da diferença e essa diferença foi declarada em DCTF só lá na frente. Então, quer dizer, justamente é aí que se aplica a denúncia espontânea. Se ele já tivesse declarado, retificado a DCTF, incluindo esse valor adicional, aí ele já não teria mais direito à denúncia espontânea. Mas como ele retificou depois do pagamento, então ele tem direito à denúncia espontânea. Agora, nesse caso aqui, tem umas questões aqui que estão me deixando intrigado. A primeira é que o tribunal, o relatório lá que você reproduziu da DRJ, ele fala aqui, ó, contra despacho decisório emitido eletronicamente que não reconheceu o direito pleiteado, dá o seguinte, não, aqui, ó, o terceiro parágrafo, o contribuinte pagou débito da contribuição
em 18 milhões, declarada respectiva DCTF, transmitida em 18 de junho. A DUSC, em 9 de julho, efetuou o pagamento complementar em atraso da COFINS. Ah, tá. Eu tinha entendido errado. Mas a DRJ fala de um despacho decisório, que ele entrou com um pedido em papel e foi dado um despacho decisório negando. Aqui, logo depois que você, no relatório, quer ver? Destarte o item 4 do acordo. Não restou caracterizada denúncia espontânea, uma vez que o contribuinte retificou a declaração para maior, relativa ao débito complementar quitado, após o procedimento de administração tributária, no caso, despacho decisório de deferimento. Ah, é o despacho decisório, né? É o despacho decisório. Tá certo. Então, aí a DRJ entende justamente o contrário do STJ, né? O contrário. Então, tá certo. Eu acompanho o relator. Leonardo. Acompanhe, presidente. Lara. Com o relator. Também. Lara. Ô, presidente, aí eu vou divergir, porque eu acho que aí o despacho decisório já se configuraria realmente um procedimento que impediria a ocorrência da denúncia espontânea, porque, de qualquer forma, o contribuinte informa os dados, mas ele sofre uma verificação, ele sofre batimento no sistema. E se não fosse eletrônico o despacho decisório, ele seria submetido a uma fiscalização de confirmação de todos os dados da declaração dele, do PERDECOM, entendeu? Então, aí ele já está com a informação dada pela unidade de origem, entendeu? Eu acho que aí não tem mais espontaneidade na minha interpretação, entendeu? Então, aí eu voto por negar provimento. Ok. Laércio. Acompanho. Quem? Acompanha quem? A divergência da Lara ou o relator? O relator. Márcio. Acompanho o relator. Então é por maioria de votos dar provimento ao recurso voluntário vencida a conselheira Lara e negava provimento. Lara, a questão aí eu entendo que não é um procedimento, o despacho decisório não é um procedimento fiscal tendente a apurar a infração. Ele visa a análise do crédito pleiteado, né? Essa é a minha razão. Mas se ele não for homologado, ele vai fazer o quê? A cobrança com os acréscimos legais. Tá, não é? Aí os débitos vão ficar em aberto e aí vai ter toda a cobrança dos consectários legais dali para diante. Então, eu acho que o contribuinte aí, no caso, já está com a espontaneidade, no meu entender, né? Só que o Marcelo Giovanni votava assim, da forma como a Lara está votando, viu, presidente? Pois é, a Lara está levantando essa questão, eu estou pensando aqui, então o crédito não foi reconhecido, né? Não, aí que tá, parece que... Não, o crédito em relação à multa. Só em relação à multa. Em relação à multa. Ok. Reflexões. Você vê que não é uma matéria assim. Não é. Denúncia espontânea. Tão simples, não. Aliás, eu tenho um livro sobre denúncia espontânea que eu comprei e não abri. Poxa, presidente. Eu já ia perguntar à editora. Mas eu acho depois Se o assunto deu um livro inteiro, então é polêmico. Aquele outro também, no meu entendimento, não vou voltar não, porque deixa eu vender. Desdobramentos 1000. Não vou dar intervalo. Bom, eu acho que encerramos os meus, né? Deixa eu ver aqui. Tem. E 147 da pauta? Peraí, ficou para trás? Não foi o 147?
O 147 é casa isolada, ele é sozinho. Verdade, Elcio. Mas ele não está na pasta, não. Não está na pasta? Bom motivo para dar um intervalo, presidente. Não, vamos fazer ele e pronto, acabou. Agora, hein? Quem sabe faz ao vivo, né, presidente? Vai votar agora. Não. Será que... Uma vez eu tive um problema numa minuta, tive que fazer um voto no intervalo, refazer, né? Ainda bem que eu lembrava. Tá com acesso à pasta, Mara? Tô. Ah, entrou lá agora. Não, mas não acabou ainda de copiar. Não abre ainda não acabou ainda não? Não. Ô Pedro, eu já salvei um voto por cima do outro, eu fiz o voto inteiro, aquele negócio de se aproveitar, aí salvei, eu falei assim, pum! Foi o que eu fiz, na hora que eu abri em sessão, pum, era o outro. Falei, nossa. E não dá para voltar, né? Não, eu tive que fazer tudo de novo. Pior que eu tinha escrito umas coisas bonitas lá. Pra lembrar. Eu consegui abrir aqui. Salvar, tem que ter muita atenção, né? Então, 2010, 74. Eu acho, também não lembro, eu acho que ele é diferente de todos os outros. Mas vamos em frente, porque eu não sei. Ele só está 1 hora. Faz 1 hora só. Vamos lá. Trata de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição. Refere-se a pagamento de 3.700.000 e pouco. A informação fiscal de folha 127 a 128 relata que não poderia o contribuinte utilizar-se de pedido de restituição como sucedâneo da impugnação administrativa, considerando indevido o pagamento de auto de infração, quitado com as reduções legais pertinentes e, por consequência, não contestado em momento oportuno. Ademais, ainda seguindo a informação fiscal, o DARF encontra-se integralmente utilizado e não apresenta e não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no 165 do CTN. Com base na informação fiscal, o despacho decisório indefere a restituição não homologando ou considerando não declarada, dependendo da data, eventuais compensações existentes com o crédito em questão. Em manifestação de inconformidade, vamos lá o que está em amarelo. Insurge... Onde é que está isso? Desculpa, presidente, interromper, perdão. Tá onde? É o 147? 147. Tá onde? Tá na pasta? Está na pasta T. Ele tá Aqui está no diretório, claro. Está no diretório, ao invés de... Não, na pasta T. Na raiz da pasta do Paulo. Vou abrir aqui. Isso. Tá, ele tá... Desculpa, já localizei. Pode dar continuidade. Desculpa. Então eu estou lendo eu estou aqui na parte grifada em amarelo, na manifestação de inconformidade, que é a folha 2, tá? E surge esse contra-argumento do ente fazendário de que não houve contestação em momento oportuno, uma vez que o fato de ter quitado a dívida por completo não significa confissão de débito ou renúncia ao direito de resignação posterior. Alega que pagou os referidos valores em demonstração ostensiva de conduta de boa-fé objetiva, tendo, portanto, o direito de receber a importância paga indevidamente ou a maior, manifestando inconformismo posterior, seja na via administrativa ou judicial. Ainda seguindo o questionamento protocolizado, decaiu o direito de lançamento da multa. A penalidade atinente a dezembro de 99 só poderia ser objeto de lançamento até dezembro de 2004. Em julho de 2005 já teria transcorrido o prazo decadencial. Se está pintado isso aí, é só isso aí que está interessante, que interessa, creio eu. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Os fundamentos da decisão. 1. Os autos constam de pedido de restituição de multa isolada
paga após ciência de seu lançamento em auto de infração com a redução prevista no artigo 6º da Lei 82.1891. A defesa centrou-se equivocadamente no inconformismo no tocante à multa isolada por não recolhimento de estimativa, processo final 2005-02, uma vez que tal multa não foi aplicada, mas sim pelo pagamento e atraso do PIS/PASEP. Ao invés de impugnar as exigências fiscais em processo administrativo próprio, o contribuinte, com elas, concordou ao pagá-las integralmente. Quase 5 anos depois, veio a interessada pleitear restituição do valor pago, tido por indevido, e após cientificado do despacho denegatório, veio em sua manifestação, entregue em janeiro de 15, questionar o lançamento. Não se vislumbrou qualquer iniciativa de ofício visando a alteração do lançamento efetuado, visto que não estão presentes quaisquer das hipóteses do 149 do CTN. A interessada não suscitou à época própria, mediante apresentação de impugnação ao lançamento, as discussões que agora procurar restabelecer. 6. O poder de revisão encontra limites em coisa julgada administrativa, que se opera mediante a preclusão das vias de impugnação interna das decisões proferidas em processo administrativo, que as torna definitiva para a administração, nos termos do 42 do PAF. A revisão de lançamento pretendida pelo contribuinte não se fez acompanhada com a demonstração de enquadramento em alguma das hipóteses previstas no 149. Isso que está em vermelho aí, acho que é algo que eu iria tirar e não tirei. Incabível os argumentos de inconstitucionalidade e o efeito do confisco acerca da multa isolada, pois combinada com base em lei. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reprisa suas razões de defesa em relação à manifestação de inconformidade através dos tópicos da retroatividade da MP 303 e Lei 11.488/2007, que revogaram o dispositivo que autorizava a aplicação da multa isolada, da ilegalidade da aplicação da multa sobre o valor do tributo já pago. Ou seja, ele quer discutir o auto de infração da multa isolada. Colacionando excertos de precedente deste CARF de tributos superiores. Entende amparar seu argumento. Finaliza com os pedidos de acolhimento da retroatividade da MP e da lei que retiraram o fundamento legal para a aplicação da multa isolada, conforme o 106.2a, combinado com o 168.1 do CTN, determinando a restituição do valor pleiteado, corrigido e atualizado. B. Seja dado provimento para fim de reconhecer a ilegalidade do auto de infração, de forma como foi aplicada a multa isolada, adotando como base de cálculo o valor do tributo já recolhido à época da autuação, tendo em vista a existência de vício insanável, determinando a restituição do valor pleiteado, corrigido e atualizado. No caso de não se acolher nenhum dos pedidos, que se determine a correção da base de cálculo utilizada no auto de infração ora questionado, utilizando apenas o valor não recolhido, multa de mora, como base para a aplicação da multa isolada, recalculando-se o valor devido e, consequentemente, restituindo o valor excedente pago corrigido, atualizado. É o relatório. Recurso atende os requisitos de admissibilidade. Resta evidenciado, da leitura do relatório deste voto, que o pedido de restituição refere-se ao valor pago por meio de DARF, correspondente à multa isolada em razão do pagamento de COFINS realizado a destempo, exigido em lançamento fiscal formalizado em auto de infração no PAF final 2005-56, e que o contribuinte pagou sem formalizar qualquer peça de defesa instrutória de litígio administrativo. No recurso voluntário, bem como na manifestação de conformidade, o contribuinte aduz argumentos que rebate aquela autuação fiscal, considerando o pagamento indevido. A legalidade, a base de cálculo e a alíquota da multa isolada combinada é matéria exclusiva do processo 2005-56, não cabendo seu conhecimento em processo que trata de pedido de restituição de um crédito, que, segundo o 170 do CTN, deve estar com sua liquidez e certeza demonstrada. Como bem apontado no voto da decisão recorrida, o pedido de restituição foi indeferido por inexistência de crédito. Isso porque o contribuinte pagou integralmente no prazo de 30 dias a multa lançada de ofício, valendo-se inclusive das reduções estabelecidas em lei para o valor das penalidades, ao invés de impugnar o lançamento, prerrogativa conferida pelo 15 do PAF. A investida contra o lançamento após a extinção, via pagamento, do crédito tributário regularmente constituído nos exatos termos e fundamentos da legislação vigente à época, sem que haja demonstração de vício no ato administrativo para sua nulidade ou revisão, nos termos do 147 e 149 do CTN, é, portanto, preclusa na esfera administrativa.
Em suma, verifica-se que a recorrente optou por não apresentar sua defesa, direito este conferido pela Constituição e pela legislação tributária, e, portanto, concordou com a cobrança, ou pelo menos não a discutiu. Com esses fundamentos expostos a luz, não procede o pedido de restituição fundado na retroatividade benéfica da MP 306 e da Lei 11.488, que afastariam a multa isolada aplicada. O benefício da atividade benéfica para combinar ato ou fato penalidade menos severa que a prevista na lei, vigente ao tempo de sua prática, aplica-se a ato não definitivamente julgado nos termos da linha C, inciso 2 do 106 do CTM, reproduzido em rodapé, o que pressupõe o curso regular de um contencioso dependente de decisão irrecorrível. Nesse diapasão, também não lhe socorre os precedentes colecionados, pois que tratam de situações fáticas em que o pressuposto é inexistência de decisão definitiva em relação ao ato ou fato pretérito. Ora, no presente caso, não houve a instalação de contencioso por exclusivo desinteresse do contribuinte, implicando a extinção definitiva do crédito tributário, em uma de suas modalidades previstas no CTN, no caso 156.1, por ausência ou interposição de qualquer medida pelo interessado no sentido de suspender e discutir administrativamente sua exigência. Sobre a constituição de crédito e sua alteração, convém apontar que o 145 do CTN determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no 149. Consequentemente, o crédito tributário lançado transitou em julgado administrativamente, consolidando-se definitivamente como regularmente constituído. Ademais, a mesma matéria foi enfrentada por colegiado deste CARF em julgamento de recurso do mesmo contribuinte e em todos o provimento lhe fora negado. São os acórdãos 12.01.002.589, 14.01.001.467, 12.02.001.114, cujas emendas reproduzo abaixo. Concluindo, os argumentos recursais são insuficientes para contrapor o fato inquestionável de que o crédito tributário objeto do processo 2005-56 encontrava-se definitivamente constituído, razão pela qual não há que se cogitar da existência de algum indébito passível de restituição em razão do voto zarado, deixe de enfrentar os demais argumentos e pedidos assentados em recurso. Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Como eu voto. Elcio. Coordenador. Leonardo. Acompanhe. Mara. O relator. Pedro. Acompanhe. Mara. Acompanho também, presidente. Acompanho, presidente. Laércio. Obrigado. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Processo 147, item 147, processo 2010-74 do Banco do Nordeste do Brasil. Bom, encerramos então os meus processos. Vamos fazer um intervalo. Retomaremos com o 149 da pauta. O conselheiro Leonardo. Intervalo de 10 minutos, pessoal. Posso finalizar a gravação, presidente? Por favor. Estava me esquecendo.